Vamos olhar os outros comentários já já. Como seria o apoio do Nico Rosberg? Se a produção puder pegar uma imagem aí do Nico Rosberg, por gentileza. Pode ser uma dele atual ou uma até de 2016, ele comemorando título, sei lá. Mas aí o que acontece? O Nico Rosberg, ele seria o cara para auxiliar o Lando Norris, a exemplo do que o pai do Verstappen fez com ele, ao exemplo do que o pai do Hamilton fez com ele, a exemplo do que o Mark Webber faz com o Piastri, a exemplo do que o Alonso faz com o Bortoleto, talvez não na mesma proporção, mas o Bortoleto já falou que o Alonso ajuda muito, que é o quê? É o cara que ele sabe direcionar, ele sabe moldar, ele sabe treinar aqui a cabeça do cara para que na hora H ele, pela repetição, ele consiga superar aquilo. Então ele ensina técnicas. Ele ensina o que o cara deve pensar, o que ele deve focar, como ele vai superar aquele problema. Você vê que quando você pega uma entrevista do Hamilton falando de como ele foi treinado na infância, o Verstappen, etc., eles falam que era muito no erro e também no extremo, né? Se o cara freia 50, você freia 25 e você tem que dominar a frenagem para que o seu carro tracione melhor. O cara tá te perseguindo, você tem que treinar a forma de fechar a porta sem perder tempo. Que é o que foi falado agora, o Piastri ele fechava a porta e ainda buscava o Kimi. Então o Lando Norris ele precisa da ajuda de alguém externo para mostrar para ele o caminho, para quando ele chegar na hora da pressão, ele não sucumbir, mas conseguir se manter centrado. Alguém para trabalhar esse mental dele. E o Rosberg se ofereceu para fazer isso porque ele passou por isso em 2016. Então essa ajuda do Rosberg seria técnica e mental. Seria justamente para ele conseguir, na hora do vamos ver, se manter à frente. Piastri parece que foi feito por coach. O que aconteceu no Canadá tem chances de acontecer com mais frequência ou vai ser difícil de acontecer? Olha, chance tem. Só que eu acho que o Lando Norris não vai peitar a equipe se ela der uma ordem de equipe para ele não ultrapassar. Eu acho que o Piastri tem mais perfil para isso. E como o Piastri tem andado à frente, acho difícil, acho muito difícil o Lando Norris acabar prejudicando a equipe. Tá? O Cliver, o que está acontecendo com o Norris é o contrário do Rosberg. Rosberg fez o mental dele ao máximo para ganhar do Hamilton, já o Norris decaiu muito na parte do mental. Exatamente o que a gente está falando. O Rosberg, ele se blindou, ele falou, cara, eu não posso errar. E foi. Né? Ele chegou no extremo do mental, por isso que ele aposentou. Boa noite para pro Cris, ou para Cris, não sei aqui. Arthur também, boa noite. Deixa eu ver aqui, já a gente fala de Briatore, de Horner. Rodrigo também chegando aí. O Humphrey falando, ou Humphrey, o próprio Norris traz a pressão para si. Isso é verdade. Ele traz a pressão para si mesmo. Boa noite aí pro Leonardo. O Du Oliveira, a partir do momento em que o Norris não aceita a ajuda do Rosberg, vai começar a passar uma imagem do que ele não aceita, de que ele não aceita conselhos de ex-piloto, e isso acaba sendo pior ainda para ele mesmo. Concordo. Por exemplo, lembra que a gente falou muito do Hülkenberg não querer ajudar o Bortoleto, mas o próprio Bortoleto se colocou na posição de quê? Deu entrevista do Bortoleto agora após Canadá, falando, eu tô aprendendo muito com ele. Ou seja, o próprio Bortoleto está buscando aprender, o Norris tem que buscar isso também. O Norris não pode depender só dele, ele tem que buscar aprender com os melhores. O Russell disse que aprendeu muito com o Hamilton. Então, mesmo que o cara às vezes não queira ser o seu mentor, você ainda pode aprender alguma coisa com ele. Você ainda pode sugar alguma coisa dele. O Norris não pode se colocar nesse ponto arrogante, que ele vem fazendo já há algum tempo, de rebaixar os seus rivais quando são melhores que ele e de se colocar numa posição de que não precisa de ajuda. Né? E aí é que nem tá falando aqui, ó. O Marcos Felipe, como ele teve a coragem, né, de recusar a ajuda do Rosberg. O Fernando, Lando Norris precisa de um mentor, realmente, ele perde a cabeça. O Vinícius, Norris é meio mala, parece que quer fazer tudo sozinho. Né, alguém ensina o Stroll ali. o Leno. O William Felipe, Norris seria uma boa para a Ferrari e o Leclerc para a McLaren. O Leclerc nesse carro da McLaren brigaria por título, com certeza, com o Piastri. Já o Norris na Ferrari, ao lado do Hamilton, acho que só seria pressão para ele. O Norris precisa de um cenário que nem foi com o Ricardo na McLaren, em que ele domina o carro. Né? Em que ele domina. Porque o Ricardo não andava bem.
né? Esse é o cenário para o Norris. Elimar mandando aqui um superchat, muito obrigado, Elimar. Hoje, acho o Russell acima do Piastri e do Norris. É uma opinião que eu não vou aqui, de forma alguma, falar que é absurda, não. Porque o Russell tá pilotando muito esse ano, cara. É porque, como ele não tem o melhor carro ali que nem o Piastri, às vezes acaba sendo um pouquinho ofuscado, né? Mas o Russell tá pilotando muito essa temporada. Ele tá, assim, num nível de maturidade. Eu acho que se tornar o novo líder da equipe fez muito bem ao Russell, pelo menos no primeiro momento. A gente tem que ver como vai ser quando ele tiver um carro para título, mas num primeiro momento o Russell realmente, ele parece que fez muito bem para ele assumir a liderança de vez da equipe. Eu acho que ele está um piloto mais consistente, mais confiável, mais maduro e está fazendo bem. Eu acho que o timing da saída do Hamilton foi muito bom para ele, né? Todo futuro campeão precisa de um mentor, tá falando ali o Matheus Conceição. O Gabriel Silva, o Norris é igual o Leclerc, quando tem um carro para brigar como em 2024 não ganhou o título. Se a gente for pegar o 2022 do Leclerc, o primeiro semestre, né, para ser justo com o Leclerc também, foi mais ou menos isso mesmo. O Leno falando assim, na McLaren o cara tá desse jeito. O Vinícius falando que o Russell é mais consistente desde 23. Sim, ainda tinha um outro... Assim, você vê que o Russell ele ainda tem uns momentos assim aleatórios, que nem aquela batida, foi o que, Singapura? É umas coisas meio aleatórias que acontecem com o Russell, mas ele, essa temporada ele tá realmente num nível bem legal. O Cliver, os dias do Norris na McLaren estão contados? Pode até mudar a imagem aí, produção. Tirando em conta que o Zac Brown protege o Norris como se fosse o filho dele, parece que a McLaren está com Piastri e Zac do lado do Lando, ou do Nando. Assim, eu acho que o Zac Brown ele faz um trabalho muito de panos quentes. Desde que o Zac Brown chegou na McLaren, eu falo a mesma coisa. Ele é um cara que sabe muito utilizar mídia. Você gosta de ouvir o Zac Brown falar. Ele é um cara que ele para dar uma entrevista, você quer ver porque o jeito que ele fala, ele passa uma imponência, mas ao mesmo tempo uma calma, aquela intenção de quem sabe o que está fazendo. E o Lando Norris, ele tá lá há mais tempo, então é natural que o Zac Brown tenha um carinho especial ali por ele, né? É natural. Então, eu acredito que o Zac Brown é muito apaziguador. Eu não consigo ver ainda um Zac Brown, não, vamos, né, dar tudo para o Lando e nada para o Oscar. Não, eu acho só que quando os pilotos dele erram, ele tenta botar panos quentes para justamente manter um equilíbrio, tirar um pouco da pressão, aquela coisa toda. Eu acho que ele faz esse papel. Só que o próprio Zac Brown deve estar vendo que na McLaren o Oscar Piastri chegou com tudo. E aí, já tem uns rumores desde o ano passado de que um dos dois deve rodar na McLaren. Porque a McLaren, em tese, não vai querer manter dois pilotos alfa. Isso se o Lando Norris realmente conseguir ser um piloto alfa. E aí o Lando Norris sairia nesse cenário que nós estamos vendo agora, porque o Piastri estaria dominando a McLaren.